Paz do Senhor, companheiros, estudiosos da Escola Bíblica Dominical. Aqui vos fala o cooperador Jair Menezes, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, da parte da congregação SIC. Nesta semana estudaremos a lição 5 do terceiro trimestre, sob o título O Reinado de Acasias. Este que era filho do rei Acabe com Jezabel. Temos nesta lição como objetivo geral ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. E como objetivos específicos, ponto 1, descrever a idolatria e infidelidade de Acasias. Ponto 2, assinalar a coragem de Elias. E ponto 3, identificar as consequências dos atos de Acasias. Introdução. O reinado de Acasias fora marcado fortemente pela idolatria, assim como também o fora de seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. Porém, o Senhor, através do profeta Elias, o advertiu severamente sobre esse gravíssimo erro. Temos o registro no livro de 2 Reis, no capítulo 1 e versículo 16, que diz: E disse-lhe, assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Acasias tinha este nome, dado por seu pai Acabe, que significa Yahvé prende, no sentido de agarrar, segurar. Isso vem demonstrar que Acabe queria deixar um caminho aberto para Deus e, ao mesmo tempo, queria satisfazer os desejos idolátricos de Jezabel. Elias, no Carmelo, pode ter levado isso em conta quando diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O reinado de Acasias durou menos de 2 anos, sendo fortemente marcado pela idolatria, em desagrado ao Senhor, aonde o profeta Elias, usado por Deus, muda o curso da história e intervém na grande apostasia do rei, dando-lhe a sentença de morte, conforme citado em 2 Reis 1:16. Além da idolatria, o reinado de Acasias foi marcado pela revolta de Moabe, que havia sido um reino súdito de Israel desde a época de Onri. Talvez, se aproveitando da saúde debilitada de Acasias e pela desastrada tentativa de aliança marítima com Josafá, rei de Judá. Aqui vemos a grande preocupação de estarmos bem pautados sobre a palavra do Senhor, para que a nossa vida espiritual não venha cair na amargura, se tornando em ruína. Porque a lição vai dar como ponto central que a infidelidade, a qual aqui temos visto através do rei Acasias, leva o relacionamento do homem com Deus à ruína, ao fracasso. Tópico 1. Um reinado marcado pela idolatria. Subtópico 1. O Deus de Acasias. Baal-zebub era um deus adorado em Ecrom,
uma das 5 principais cidades dos filisteus a sudoeste de Canaã. Baal-zebub é uma junção de 2 divindades, sendo uma cananeia e outra filisteia. Baal significa senhor ou esposo nos idiomas semíticos e mais tarde passou a designar o deus da tempestade ou ainda da agricultura. Zebub, por ser uma variante da grafia Zebu, que significa Baal, o príncipe. Se essa alternativa for verdadeira, o autor bíblico, segundo o livro de apoio, está provavelmente debochando da estupidez na adoração a um deus falso, denominando-o de Baal-zebub, cujo significado seria o príncipe das moscas. É esse Deus que Acasias mandou consultar para ver ou saber se viveria ou morreria. Se Acasias tivesse procurado o profeta Elias, certamente teria alcançado misericórdia de Deus e sido curado. O Novo Testamento nos mostra que ele é chamado de Beuzebu, um dos príncipes dos demônios, aonde cita inclusive que Jesus fora falsamente acusado pelos religiosos da época de que o seu poder para expulsar demônios era oriundo desse Deus. Conforme registra, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Aí no subtópico 2, Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi dos mais difíceis para Israel. A Bíblia vai mencionar ele como sendo um rei que fez mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de apenas 2 anos, Acasias conseguiu juntar a sua maldade aos seus antecessores. Aqui vamos ver uma importante orientação como família, como pais, aonde o livro nos adverte que todos se esqueceram do que havia dito o seu antepassado Salomão. Registro de Provérbios 22:6, que diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Observamos, amados e amadas do Senhor, que pais perversos geralmente vão gerar e criar filhos perversos. Observamos que a consequência de uma educação antibíblica refletiu-se também nos súditos de Acasias, da mesma forma como fora com seus pais. Continuando, a idolatria estava tão incrustada no coração de Acasias que ele não conseguia ver as consequências que sucederam aos seus pais por estes terem sido tão idólatras. O rei mandou consultar o falso Deus, e isso significa buscar a vontade dele por meio de um oráculo, o que era, na época, terminantemente proibido, conforme a lei mosaica. Registro em Levítico, capítulo 19, versículo 31, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles. Acasias estava num só gesto
infringindo 2 preceitos da lei: adorar e consultar um falso Deus. Aqui fica a grande preocupação para os dias atuais, aonde o texto vai nos mostrar a importância de como educarmos os nossos filhos. Estamos nós educando os nossos filhos pautados na lei do Senhor, nos sacros ensinos, conforme nos orienta a palavra do Senhor? Ou estamos muitas vezes apenas dando presentes, mimos e vida que segue, entendendo que assim é o suficiente? Estamos passando por um momento de reflexão diante desta pandemia, diante de tudo que está acontecendo à nossa volta. E creio e entendo eu que esta lição vem também nos chamar a atenção para a forma com a qual estamos, no geral, como igreja, educando, ensinando e orientando os nossos filhos. Como estamos preparando-os para o futuro? O texto ainda diz que esse exemplo de Acabe e Jezabel na educação de Acasias, ou seja, Acabe e Jezabel, pais de Acasias, serve-nos de alerta na maneira pela qual educamos nossos filhos, pois na maioria das vezes, aquilo que fazemos de bom ou mal é aquilatado na vida deles de maneira infinita. Ou seja, da forma com a qual os ensinamos, vai repercutir nos seus princípios futuramente. Continua o texto dizendo: Acasias viu os seus pais adorando Baal, caluniando e perseguindo profetas, ameaçando-os de morte, e foi exatamente isso que ele repetiu no seu reino. Que Deus, o Senhor, de nós tenha misericórdia, nos conceda constantemente sabedoria para educarmos. Tópico 2. Tópico 2. Elias desafia a adoração a Baal. Subtópico 1. A corajosa intervenção de Elias. Diante da gravidade do ferimento que fora ocasionado pela queda do terraço do palácio, o rei Acasias resolveu consultar, por intermédio de seus súditos, a Baal-Zebub. Nesse gesto, estava o rei dando as costas para Deus, apesar do pouco que ainda restava em Israel de adoração ao Deus verdadeiro, indo de encontro a esta falsa divindade, chamada Baal-Zebub. Certamente que o rei Acasias ouvira falar, ou até mesmo tenha presenciado os feitos poderosos de Jeová por meio do profeta Elias, mas ele proferiu o duvidoso e falso Deus de Ecrom. No caminho de Ecrom, tudo ficava mais fácil apenas aparentemente, porque Deus interveio usando o profeta e desmascarou a insanidade de Acasias. Os mensageiros do rei estavam indo para Ecrom consultar o falso deus Baal-Zebub, e Jeová falou com o profeta Elias para que se encontrasse com eles, enviando uma exortação com uma mensagem ao rei. Porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? A reprimenda de Elias foi corajosa e forte, como sempre foi característico de seu ministério. Ele não poderia admitir que o rei desprezasse o Deus verdadeiro e fosse atrás dos oráculos de um Deus falso. Os súditos eram muito leais no cumprimento das ordens, mas com Elias foi diferente. A sua autoridade não emanava dele, até porque sua aparência era desprezível, mas a sua autoridade vinha
daquele que tem autoridade sobre tudo e todos, inclusive sobre Acasias. Subtópico 2, a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou 3 vezes um pelotão de 50 soldados, tentando levar o profeta ao palácio. Mas a apostasia do rei estava tão grande que já não havia mais solução, e fogo do céu caiu 2 vezes e consumiu todos os soldados, sendo do primeiro capitão e segundo capitão tentando levar o profeta, dando a ele ordem, onde os 2 primeiros capitães, obstinados quanto o próprio rei, simplesmente ordenaram para que Elias descesse e fosse ao encontro do rei. Na primeira vez, o capitão disse: desce. Na segunda vez, o capitão foi mais enfático. O rei deveria estar mais enfurecido, pois ele disse: desce depressa. E aqui vamos perceber que o homem de Deus não temia as ameaças, não se amedrontava. Ele não obedecia a reis e não seria Acasias que lhe daria ordens, muito menos os capitães e intimidação dos soldados. Mas quando Deus, através do anjo, diz a Elias, na presença do terceiro capitão: desce com este, não temas, ele segue. Ele segue o capitão e vai até o rei. Pelo termo não temas usado pelo anjo, a vida de Elias estava em perigo. Na terceira vez que o rei enviou uma guarnição de soldados, vemos que o capitão era temente a Deus e entendeu que era o Senhor quem estava no controle da situação e não o rei Acasias. Subtópico 3. O ministério de fogo. Episódios de consequências trágicas para os adoradores dos falsos deuses estiveram muito presentes no ministério do profeta Elias. Ele pode ser chamado como o profeta do fogo. Haja visto que em vários episódios o seu ministério estivera envolvido com fogo. Quando do desafio do Monte Carmelo, desceu fogo do céu e consumiu o altar e tudo o que havia neles, diante dos 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Deus chamou a atenção do profeta por meio do fogo, e 2 vezes seguidas desceu fogo do céu para consumir os soldados que vieram prendê-los. E por último, ele é elevado ao céu num redemoinho de fogo. 2 desses episódios de fogo estão relacionados à adoração a falsos deuses, com consequências lastimáveis para os seus adoradores. Primeiro, morreram 850 falsos profetas no Monte Carmelo. Depois, 102 soldados. Assim como no Carmelo, nesse episódio de Acasias, Deus mostrava através do fogo que ele não irá dividir a sua glória com nenhum outro Deus. Vimos aqui que o ministério do profeta Elias lutou com zelo contra a adoração a falsos deuses. Amém, queridos? Tópico 3. A doença de Acasias e a sua morte. Subtópico 1. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, por consequência de sua obstinada
idolatria. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. O comprometimento com Baal-zebub era maior que uma possibilidade de mudança de atitude. Acasias pode ter tido uma repentina e aparente conversão, mas seria apenas aparente, porque isso lhe seria conveniente diante da mensagem de Elias. Geralmente, pessoas idólatras servem ao Deus mais conveniente no momento. Dura coisa é para o homem sem Deus afrontá-lo. Mas há casos tão comprometedores de idolatria, no qual, mesmo na iminência certa da morte, se torna impossível haver um regresso aos caminhos santos do Senhor. Não porque o homem não possa fazer isso, mas sim porque o nível de comprometimento como adorador do falso Deus não lhe permite mais voltar. O adorador terá que abrir mão de situações pecaminosas, terá que admitir que o seu falso Deus fracassou e terá que engolir o seu orgulho. Mas essas possibilidades não estavam presentes na vida de Acasias. Subtópico 2. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Não falou, não mudou o seu discurso para agradar o rei, mas antes confirmou: desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Provavelmente, o acidente que acontecera ao rei tenha afetado a sua mobilidade e falta de medicina da época adequada naquela ocasião não lhe proporcionara uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus, dada ao profeta Elias, se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Subtópico 3. As qualidades de Elias. Neste episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, como a sua intimidade para com Deus, o seu zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, estas sempre orientadas e pautadas na santa e soberana vontade do Senhor. Fidelidade e, além de tudo, a coragem. Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos, obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Aqui vemos, nesta lição, exemplos da importância da fidelidade do homem para com Deus. A importância de estarmos bem pautados, seguindo as orientações da Bíblia Sagrada. Conclusão. O reinado de Acasias foi marcado e identificado pela profunda idolatria do rei e sua infidelidade para com Deus. O rei Acasias fez o que era mau aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro.
sendo também idólatra, fora infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões do rei Acasias e, por esse motivo, quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Aqui, através da lição, vemos a importância de estarmos firmados e pautados sempre na palavra do Senhor, adquirindo a cada dia mais conhecimento para não sermos enganados ou até mesmo passarmos por uma situação difícil diante das circunstâncias por falta de conhecer os mandamentos do Senhor. Assim como também vemos claramente no decorrer da lição um chamado para a educação de nossos filhos, para que eles no futuro sejam também tementes a Deus, obedientes à sua palavra e possam viver com a certeza da salvação, para que possam crescer tendo princípios cristãos de acordo com a vontade santa do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, que possamos refletir sobre estas questões e possamos levar os nossos filhos à presença do Senhor, que possamos ser profeta de Deus nos nossos lares, que possamos ter a nossa convicção de fé bem pautada e estruturada na palavra do Senhor. Deus vos abençoe.